pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio da Wisecast, né? O podcast da Associação Wise Medians, mas que tem por finalidade, né, a gente contar boas histórias. E a gente traz aqui pessoas, né, de relevância, que têm histórias fantásticas, né, e pode compartilhar um pouco da construção, né, construção da vida, né? E quem divide a bancada comigo aqui, nada mais, nada menos que é o... Sou eu, Fábio. Prazer estar aqui mais uma vez gravando. Esse é uma entrevista que promete, né? Mais uma. Aliás, só tem coisa boa aqui, né? Tem coisa boa. Se tá aqui é porque vale a pena assistir. E hoje estamos aqui com o nosso amigo, irmão em Cristo, Amém, Richard. amém, amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta dupla para Claro. você. Quem é o Richard? E onde está o Richard? Olha, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês vão ver esse podcast. Primeiramente é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, conhecer esse trabalho divino, esse trabalho abençoado, essa fonte de águas vivas transbordante, né? Energia muito boa. Na hora que eu entrei do portão da porta para dentro, pé direito, a porta para dentro já sentiu uma energia muito boa. E aonde tem vida, a energia boa, ela expande, né? A gente só transmite para fora que estamos cheios. Bom, quem é o Richard, né? Quem é o Richard? Meu nome é Richard Souza, né? E como estou, né? Quem sou eu? Eu sou Richard Souza, como eu comentei, esposo da Patrícia, pai da Isabela, filho amado do Pai Celestial. Como eu estou, né, neste momento? Eu estou como vice-presidente executivo profissional de um grupo de empresas, uma holding de energia, com 7 empresas dentro dessa holding. E Deus me permitiu chegar até aqui para que eu consiga levar a mensagem dele mais longe, né? Deus nos permite chegar à notoriedade para que você consiga levar mais longe a mensagem dele. Então, assim que eu estou, né? Estou representando um grupo empresarial para conseguir levar mais longe a mensagem de Deus. Sem ele, né, nem aqui estaria, né? Não teria essa oportunidade. Estou apenas administrando enquanto aqui estou, nesse plano material. Todos nós, né? É. Buscando cumprir o propósito, né, do Pai para cada um. Muito bom. E eu sei um pouquinho da tua história Uhum. aí, mas a gente está aqui falando para um público entre que tem empresários, mas tem também aqueles que estão lá no comecinho da vida, Ah. uma fase financeira ruim, talvez, um saldo na conta zerado, né? A, a juventude começando sem saber o que fazer. Conta aí como é que foi, de onde você veio. Então vai ser um prazer contribuir com você. Então você mesmo que vai me ver agora, que vai assistir, essa é para você, tá? Independente da condição financeira que você esteja, da situação que você esteja, com os recursos que você tem ou não, do menos zero que você começar a sua carreira, a sua existência, o seu propósito. Você vai descobrir o propósito lá na frente. Demora a descobrir o propósito. Comece com o que você tem na sua mão, ou que você não tem. Se conecte a pessoas melhores do que você na mesa. E não estou falando de dinheiro, estou falando de mentalidade. Sirva. Maior aquele que serve a todos. Não tem como a sua vida não ser transformada. Vou contar um pouco da minha existência e isso, para quem vê essa mensagem, pode fazer muito significado na sua. Uma vez, quando eu conheci a Deus, tive a oportunidade de conhecer a Deus, e ali eu fiz um voto com o Senhor, que aonde Ele me levasse, eu ia levar a palavra dele comigo. E olha onde Deus me trouxe, né? Injusto eu se não levar a palavra dele, na verdade, ele cumpriu o que ele combinou comigo, e eu tenho que cumprir o mesmo. Bom, quem é o Richard, né? Nascido em comunidade, na comunidade de Suzano, né? Casa Branca. Nasci e me cresci pegando reciclável na rua, né? Eu e meu irmão, meus 2 irmãos, meu irmão e minha irmã, e meu pai, minha mãe. Nós pegávamos reciclável, é, ferro, né? Latinha, essas coisas, garrafa, para sobreviver, literalmente. Minha vida inteira ali, quando menino, foi na escassez. E a maior escassez que eu nunca esqueci foi a alimentícia. Você, sem roupa, você ainda consegue se manter por um tempo, mas a falta de comida é muito complexa. E
por muitos anos da minha existência, os meus irmãos, a gente vivia comendo fubá, sal grosso, quando tinha couve dos vizinhos que nos doavam. Ele pegava a couve, dava para os cavalos e doava um pouco para nós. Esse era o nosso alimento diário. Como que era a casa? A casa bem simples, né? Era um terreno de aproximadamente ali 7 por 5, né? Um pequeno terreno, era um cômodo único, chão batido de terra. E nós não tínhamos energia. E hoje eu trabalho com energia. Olha que coisa, né? Não tínhamos energia. E como é que nós vivíamos ali, né? Não tinha fogão a lenha do lado de fora. Meu pai tinha um caminhãozinho muito antigo, não sei se esse caminhão, um caminhão ano 68, F350. Para pegar de manhã tinha que ligar a tocha e sair aquele fumação, né? Esse era o caminhão da minha família, né? Verdade? Aí pegávamos reciclável. Então, meu pai saía para pegar reciclável de dia, eu saía com ele no caminhão, né? Eu, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, menino. Saia pegar reciclável, eu ficava em cima do caminhão trocando pirulito com um ferro velho. E olha só, comecei a negociar de pequeno, né? Aprendi a negociar com pequeno, trocava pirulito e tal. Aprendendo. Batia de casa em casa e meu pai andando com o caminhãozinho. E chegava no fim do dia, meu pai pegava a bateria do caminhão e fazia um bico de luz em casa, que nós não tínhamos energia. Ali era a luz do único cômodo, né? E vivíamos ali. Do lado de fora fizemos um banheiro, meu pai e eu. Eu não aprendi ali a ser um pouco de pedreiro. E a privada era um buraco no chão porque não tinha. Eu tô falando isso para o pessoal ver assim, que a simplicidade te faz ir muito além do que você imagina. Mas quanto você crescer na vida, seja mais grato e mais simples. Mais humilde e mais grato. Então, esse banheiro muito simples, né? Nós tomávamos banho de caneca. Não sei quem já tomou banho de caneca, tomava banho de canequinha. Esquentava água no fogão a lenha e tomava banho de caneca. Muitos anos da minha existência. E a escassez alimentícia. Quando nós comíamos um pouco melhor, quando ia na casa das pessoas. Eu adorava ir na casa das pessoas. Não era convidado, minha mãe ia. Por quê? Minha mãe falava, vamos na casa do fulano de tal. Aí que eu aprendi a diferenciar ser interessante e interesseiro. Não tenho vergonha de falar, minha mãe ia por interesse. Né? Do que? De chegar lá e alguém ter alguma coisa e fornecer comida a nós. Então minha mãe, vamos na casa do tal pessoa lá e tal. Eu chegava lá e, 20 vezes, a gente vê nada. Esse tinha comida lá pra gente comer. Essa é a grande. Hoje eu entendo, naquele tempo eu não entendi. E olha que engraçado que é a educação. Chegava, geralmente tinha alguma coisa, e o pessoal sempre colocava a mesa porque sabia da nossa dificuldade de alimentícia. Mas olha só, mesmo a gente vendo aquele monte de coisa, a gente não colocava a mão. Esperava minha mãe olhar e fazia assim com a cabeça, e aí a gente colocava a mão e comia. Olha, e hoje em dia não, as crianças mãos já atacam, né? Né? E a gente esperava minha mãe balançar a cabeça pra gente ir lá e, cara, já aquela fazia fome parte, né? e pra ir lá e pegar. E olha que engraçado. E assim foi nossa vida e olha que engraçado. Com toda essa escassez alimentar, eu tinha 2 bermudas, né? Eu e meu irmão, a gente revezava as bermudas e 2 ou 3 camisas e 2 chinelos. Então ele estudava de manhã e eu estudava à noite, à tarde, mais no fim do dia. Então a gente trocava as bermudas, as camisas para ficar todo dia com a mesma roupa. Eu nunca esqueci. Quando começou a virar a minha mente, como é que eu no meio daquela escassez das pessoas que ali também escassas, como é que eu consegui virar o drive mental da minha existência? Eu comecei a andar com pessoas que tinham mais conhecimento? Não. Eu comecei a ter influência das outras pessoas? Não. Um rádio me ajudou a mudar o meu drive mental. Minha mãe, ela ganhou um radinho, não sei se foi numa feira, não sei. Deram um radinho pra minha mãe, um rádio pequenininho, de pilha. E aonde um dia eu cheguei em casa, meu pai fez o bico de luz com a bateria do caminhão, tá? Minha mãe estava escutando um radinho de um pastor de Suzano chamado Gil Lancaster. Ele é dono das óticas Lancaster de Suzano. Ele é um pastor abençoadíssimo. E ele falando lá de Deus lá. E aí minha mãe chegou escutando, achei, um rádio, nunca tinha visto, né? E juntamos nós todos ali em frente àquele rádio e ficamos ali escutando o rádio. Meu pai chegou, ficamos todos nós escutando o rádio, o Gil Lancaster falando. Ele falava muito de Deus, pregando a passagem da Bíblia, e nós ficamos encantados. Até então nunca tinha conhecido uma televisão, devia ter já uns 10, 12 anos. Não conhecia televisão, nada. E ficamos escutando. E aí a diversão da família era chegar à noite, reunir e escutar o rádio do Gil Lancaster. Né? E eu lembro como se fosse hoje, eu devia ter já uns 12 anos, menino.
E eu lembro que eu cheguei em casa, puxando a noite, eu peguei minha mãe no canto da parede, olhando pro alto e falando, baixo, mas repetindo o que o Gil Lancaster falava no rádio. Falava no rádio. Ele falava, ela repetia. Minha mãe era evangélica? Não. Conhecia Deus? Não. O que que nós éramos? Nós éramos ubandistas. O que que é umbandista? Hoje eu sei, eu não sabia. Mas por que umbandistas e nada contra a religião? Por quê? Porque tinha muita fartura alimentícia nesse segmento. Então minha mãe entrou nessa religião para levar a gente para comer, né? E aí levava a gente no terreiro, chegava lá, eu via frango, eu via tudo, aí atacava. Comia tudo que vocês imaginassem. Não sei nem como... Foi complicado. Via pipoca, comia, via frango, comia. Até pinga eu tomava escondido quando era pequeno, porque tava fartura, né? Então minha mãe encontrou nessa religião fartura naquele local. Olha só. Então nós íamos e comíamos. Necessidade principal. Principal. Nós comíamos muito e vivíamos doente. E os meus irmãos. E voltando aqui, e como é que eu via minha mãe falando daquele rádio, né, no canto da parede, faltavam uns 3 dias pro Natal, 2 dias pro Natal, e todo Natal era uma escassez. Cara. E os outros na rua lá, pegavam uns doces e tal. Adorava quando era Cosmo também, que você ia pegando doce. E minha mãe falando lá que Deus não deixa, eu nem sei se é isso. Não deixe faltar alimento nesse Natal, não deixa meus filhos passarem necessidade. E eu tipo, achei engraçado, porque todo ano a gente passava necessidade. Por que só aquele não? Mas olha só, minha mãe falando tão sério, ela não viu que eu estava ali falando tão sério. Aí eu fui para trás do quintal, minha volta, atrás da casa, e eu comecei a fazer exatamente o que ela estava fazendo lá dentro. E eu fiquei olhando pro céu e falando, mesma coisa, não deixe faltar comida na minha casa, não deixe faltar esse Natal, não deixe alimentação. Mas sabe quando você fala e você só falou, saiu da boca para fora, e ali acabou. Fui pro quintal. Aí eu tinha um carrinho amarelo de reciclável, chamava Canarinho, era uma caixa de geladeira interna. E ali eu saía pegar reciclável na rua. E, incrível que pareça, eu enchi o carrinho, porque ó, eu tinha menino pequeno, os outros via e os outros colocavam um monte de coisa no meu carrinho. Meu carrinho voltava lotado, né? E eu não tenho vergonha de falar isso até hoje. E voltei para casa bem tarde da noite, acho que, sei lá, tarde da noite. Cheguei em casa, consegui... lembra esse dia eu consegui uma caixa de tomate, repolho, alguém veio lá e me deu. Fiquei todo feliz em casa. Né? Minha mãe fez aquele monte de salada, aquela salada bastante. E olha só, aí chegou no dia da véspera de Natal, isso aí até hoje, cara, isso mexe demais comigo. Tava lá em casa, meu pai também, meu irmão, minha irmã, minha irmã recém-nascida, acho que tinha meses, né? Bateu um portão de madeira, bateu um rapaz. E meu irmão saiu. Aí o rapaz falou assim, o senhor Luiz tá aí? Meu pai chama Luiz. Meu irmão falou, não tá, porque achou que era dívida, alguém cobrando, né? Não tá. Não tá aí não. Aí ele falou assim, a senhora Roseli tá aí, que é minha mãe. Aí, pera aí que eu vou chamar. E meu irmão foi lá e voltou e falou assim, ela não dá pra atender agora. O cara tava vendo ela, 5 metros quadrados, como é que não via, né? Não dá pra atender agora. Aí meu pai falou, vai lá você, Richard, que eu era mais velho. Aí fui eu lá fora. Ele falou assim, ó, pra mim e pro meu irmão. Abre o porta-mala aqui. Quando abriu o porta-mala, rapaz, era um Monza, não esqueci, 4 portas cinza. Tinha comida saído pelo ladrão. Muita comida, muito que você imaginava. Nunca tinha visto. Vocês aquilo. não conheciam aquela pessoa? Nunca tinha visto. Um rapaz novo, 18, 19 anos, nunca tinha visto ele e nem tem um monte de comida, né? E aí eu fiquei sem reação. Meu irmão sem reação, ele falou assim, fala pro seu pai que eu vim trazer esse alimento a vocês. Não me pergunte por quê e nem como. Eu estava na minha casa, cheguei da igreja e Deus tocou no meu coração de trazer isso aqui a vocês. E aí eu nem olhei pra cara dele, eu comecei a carregar sacolas pra dentro, né, com medo dele desistir, né? Comecei a carregar muita sacola. E meu irmão gritando, tem Danone, tem não sei o que, sabe? Muita coisa. Minha mãe... Aí eu comecei a colocar no chão do cômodo, aí minha mãe olhou assim, o que é isso? Falei, o rapaz veio trazer... A minha mãe saiu. Saiu meu pai pra conhecer o rapaz, né? Mas muita comida, muita sacola. E aí, como se não bastasse, nós carregamos toda a sacola, meu pai ficou sem reação. Né? Falou assim, quem é você? Ele falou, eu vejo o senhor pegando um reciclável aqui, eu vejo seus filhos carregando um reciclável. Aliás, eu trouxe roupa, trouxe umas camisas do meu irmão mais novo. Aí carregamos tudo lá e assim, meu pai falou, entra aqui e tal. O rapaz entrou, né? Chama
carregou a comida e falou, não acabou, abre a porta da frente. Aí tinha carne na porta da frente. Muita carne, muita carne. Carregamos as carnes. Falou assim, não trouxe, não tem mais. Tem panela também, trouxe panela de pressão. Trouxe, nunca tinha visto coador de café, trouxe coador de café. Cara, ali, naquele momento, eu com 12 anos, eu falei assim, Deus existe. Porque ele escutou minha mãe falar, escutou eu falar. Ali, cara, meu drive, na hora meu drive fez assim. Esse é o caminho. Olha que tremendo. Menino, 12 anos, nem sabia o que era isso. Mas, e ali ó, que interessante, só me cortando um pouquinho, você viu sua mãe, ela não te ensinou. Não. O ensino transfere, mas o exemplo arrasta, cara. E quando você vê ela, sem ela te ver, você tá vendo a essência normal. Isso aí é o que os filhos aprendem. Você falou, isso é um fato. Eu só vi ela fazendo, eu fui fazer exatamente o que ela estava fazendo, mas eu não estava com fé naquele. Eu não sabia que era fé. E Deus respondeu. E você, como é tremendo. Esse rapaz, ele é vivo em nossas vidas até hoje. Até hoje. Ele tem uma igreja bem grande, Suzano. O meu pai é diácono, minha mãe é missionária, 20 anos da igreja dele. A partir daí. A partir daí. Minha mãe é missionária da igreja, meu pai é diácono da igreja dele. Ele não se desgruda. É meu amigo. Esse tempo atrás eu mandei uma cesta de chocolate, fui levar uma cesta de chocolate na casa dele. Falei assim, eu vim aqui bater. Ele falou assim, mas pô, você é lá do ABC, veio aqui em Suzano. Eu falei, eu vim e vim trazer você. Eu honro a sua vida, só recebo e me dá um abraço. E aí depois ele mandou mensagem, falou, rapaz, nunca fizeram isso. Eu falei, você fez por mim. Quando eu era pequenininho, você lembra disso aí? Não lembro mais, falei, mas nunca esqueci. E aí nesse momento, né, a felicidade foi tão grande, o momento que a gente foi preenchido de felicidade de verdade. Então, esse foi uma vitória na nossa existência. Minha mãe começou a ir na igreja que ele frequentava, porque minha mãe viu Deus falar nesse momento ali. Minha mãe nunca mais largou. Meu pai demorou a ir. Minha mãe nunca mais largou. E olha só, eu comecei na igreja junto com a minha mãe, né? Comecei na igreja junto com a minha mãe. Eu comecei a aprender a tocar bateria na igreja, a liderar a mocidade, tudo na igreja que ela ia. E eu, meus irmãos. E aí a comida começou a cada vez menos diminuir a escassez em nossas casas. Cada vez menos, cada vez menos. Comecei a ter um pouco mais de comida. Comecei a escutar mais a palavra de Deus. Estar mais próximo da existência do Espírito Santo de Deus. E minha mãe sempre nos mostrando o certo, correto. Valores e princípios, né? E começamos então a crescer. Morando na comunidade, carregando o reciclável. Nunca esqueci de carregar o reciclável. E aí, então, na rua de baixo, abriu um depósito de construção chamado IS Teles. Nunca esqueci, construção. Esse rapaz abriu um depósito bem grande. Eu falei assim, eu vou mandar um currículo lá. Sabia que era currículo? Eu bati lá no portão dele. Falei assim, ó, eu devia ter uns 15 anos. Falei, eu preciso de um emprego, eu tô aqui, eu preciso trabalhar. Eu sei que você faz massa de construção lá em cima, lá. Eu sei mexer com bitoneira. Eu nem sabia que era bitoneira. Sei mexer com bitoneira, eu sei fazer massa. Ele sabia que eu não sabia, mas eu acho que ele viu a vontade. Ele falou, então vem mais tarde que eu vou fazer um teste com você. Você vai trabalhar com o Indião, motorista. Um senhor forte que trabalhava num Ford F600. Aí ele colocou eu para trabalhar com esse motorista carregando bloco. E ali era feliz demais. R$ 400 na carteira de trabalho. Trabalhando registrado, né? Ele que registrou de menor, hein? Rapaz, de menor. Na época podia. Eu honro esse rapaz. Nunca mais, se eu ver ele um dia, cara, eu vou dar um abraço, cara, eu honro ele, tô procurando ele e a família. E aí comecei a trabalhar lá, e eu saía tarde da noite, todo dia eu tava lá, honrando a família dele. E ele pagava certinho, me dava cesta básica maior que eu, mais pesada que eu, levava em casa, fazia questão de levar em casa. E eu comecei a ver o que Deus faria na nossa vida quando a gente entregava a Ele. E o Rodrigo, esse pastor que levou a comida, me ensinou uma coisa, eu faço isso até hoje. Ele falava o seguinte, toda vez que você orar a Deus, fala para Deus derramar a sabedoria de Salomão na sua existência. E com isso você transborde na vida das pessoas. Eu faço isso até hoje. Tudo que eu faço na minha vida, nas minhas orações, Senhor, derrama a sabedoria de Salomão na minha existência para eu transbordar. Bom, desse depósito de construção, esse rapaz, ele me deu uma lição de vida. Ele falou assim, eu vou te ensinar uma coisa. Fui funcionário, eu tenho esse depósito aqui. Como é que eu cheguei até aqui? Sendo humilde, sendo mais grato e me conectando com pessoas mais inteligentes do que eu.
para que eu pudesse aprender o que ela sabia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a me conectar com ele. Ele era mais inteligente que eu. Falei, o senhor me permite eu ficar no seu escritório depois do meu horário só para aprender um pouquinho do que o senhor sabe? E ele falou assim, ok, vê se seu pai aceita, que eu era de menor. Aí eu comecei a ir de sábado, que ele abria até meio-dia, só para ficar no escritório dele. Eu não pedi R$ 1 a mais, ele não pagava R$ 1 a mais, ele pagava um lanche. E eu adorava o lanche. Você Pagava queria passando na feira, Você queria buscar conexão, queria buscar conhecimento. conhecimento, raciocínio. Aí eu aprendi a mexer com impressora, aprendi a mexer com nota fiscal, aprendi a servir cliente. Eu nunca fui comercial na minha vida, eu sempre fui um cara de operação, mão na massa. E ali ele me deu a oportunidade de aprender a lidar com o cliente dele diariamente, a começar a vender e a servir. Só que eu não sabia o que era servir, não sabia o que era vender. Ele foi me dando oportunidade. Mas é o que eu falo pro estagiário que eu sempre tive. A bolsa que você está ganhando aqui é o de menos. A porta aberta e as conversas que você escutar aqui e a rotina que você presenciar é o que mais vale. Qual preço tem isso? Não existe preço. Não existe A preço. escola não ensina. Não existe preço. Eu falo uma coisa que eu falo até hoje para as minhas equipes. Você aprende toda a profissão na sua vida se você se dedicar, mas o tô afim vem de dentro. Se você não tiver afim, nada vai preencher o seu vazio. Eu sempre tive afim de mudar a minha existência e da minha família para mudar a existência de alguém. Como é que você vai dar ouvido para uma pessoa que não mudou a existência dela? Não estou falando de dinheiro. Como é que eu vou conseguir impactar a sua vida se eu tivesse na mesma escassez que eu estava lá no início? Como é que eu vou falar assim, você não vai passar dificuldade na sua vida, você vai acreditar nisso como se eu não mudar a minha existência para conseguir mudar do próximo? Sim, sim, não, não. Assim que a Bíblia fala, é feito de verdade, nada de mentira, né? Então eu comecei a aprender com esse rapaz e aí tem um grande problema na nossa vida. Por mais que eu ganhava lá R$ 400, a gente ainda pagava aluguel, tá? Meu pai, a gente não conseguiu pagar aluguel por quase 5 meses e aí nós fomos despejados. E aí o que meu pai fez? Meu pai colocou a gente no caminhãozinho dele e veio embora para Ribeirão Pires. Largou Suzano e veio embora para Ribeirão Pires. Morar onde? Não sabia. Veio embora, carregado. Embora para Ribeirão Pires. Quando chegou em Ribeirão Pires, meu tio de Ribeirão Pires, ele tem um depósito de reciclável bem grande. A gente pegava reciclável e vendia pro meu tio. Meu pai chegou no meu tio, eu vi isso. Ele falou assim pro meu tio, eu não tenho onde morar. Você não me deixa morar no fundo do seu depósito com a minha família? A minha mãe é irmã do meu tio. E meu tio, muito duro, né? Criação, ele falou assim, no depósito não. Mas a minha casa tem um cômodo no fundo, você pode morar lá. E fomos embora pra chácara do meu tio. Eu vou dizer que foram os melhores anos da minha vida, porque eu morei com meu avô, morei com a minha avó. Cara, quem tem isso, eu não sabe o que perdeu na existência. Então, meu avô, minha avó, foram professores da minha existência, né? Polenta de vó com frango, não tem. Delícia, pãozinho no Não tem, leite. não tem, não tem, não tem. Cuidado de vó. Essa foi a oportunidade da... Nossa. E moramos nesse cômodo, né? Aí eu comecei a trabalhar no depósito do meu tio, eu e minha família inteira. Minha mãe separava plástico reciclável, eu saía para ser ajudante dos caminhões para pegar reciclável, meu pai era mecânico dos caminhões do meu tio. Começamos a trabalhar nesse depósito. Trabalhamos uns 2 anos. Meu tio muito rude, muito complexo. Eu via ele ser muito rude com a minha mãe, né? Irmãos, eu muito rude com a minha mãe, eu não gostava daquilo, tá? Minha mãe não falava nada, mas a gente estava morando de favor e tal. E aí aquilo me deu o quê? Raiva? Não, me deu mais autocombustível. Eu vou mudar esse cenário. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar emprego fora melhor, para ir para um negócio melhor e tentar dar uma vida melhor para os meus pais. Então isso me deu autocombustível. E aí, olha que engraçado, eu tava passando por São Caetano do Sul, passei pela Leroy Merlin, gigantesca, aquelas lojas grandes, até abriu em Bauru agora, né? Abriu. Não é comercial, não é comercial, mas abriu. Eu amo essa empresa, honro essa casa. Eu vi lá, auxiliares de logística, 30 vagas. Falei, essa é minha essa vaga. Fui lá, anotei o telefone, fui tentar falar com o gerente, não estava lá, fui embora. Aí chegou lá no depósito do meu tio, eu pedi um cartão telefônico. Aquele tempo era cartão telefônico, era 75 unidades. Né? Sim. Peguei um emprestado que tinha lá 20 Orelhão. unidades. Tinha 20 unidades. E eu comecei a ligar na Leroy Merlin várias vezes para falar com o Devanir, gerente de logística. Liguei por 3 dias, muitas vezes, até ele me atender.
Aí ele não atendia, não tava lá, tava em reunião e tal. Teve uma vez, no finalzinho, que ele me atendeu. Falou assim, olha, só tô te atendendo porque falou que você já ligou mais de 30 vezes aqui. Você é insistente. Se você é insistente, você é determinado. Se é determinado, vem falar comigo aqui. E aí eu não tinha dinheiro pra pegar o trem. Aí eu aluguei um tênis meu pra um amigo, né? Alugou Eu o arrumei uma tênis? mobilete de um amigo, que eu sabia mexer com mobilete, ele me deu um tênis. Aí eu aluguei o tênis pro outro amigo, peguei o dinheiro e peguei o trem. Aluguei o tênis. É boa, cara. Aluguei o Tá tênis. vendo? Aí fui em São Caetano. Só eu cheguei lá, ele me viu. Já mexer com renda. Olha só. Aí eu cheguei lá, sentei com ele. Olha só. Aí eu vi ele cruzando as pernas, eu cruzei as pernas. Ele cruzou as pernas, cruzei as pernas, ele fez Aham. assim, eu fiz assim. Aí ele falou assim: fale, por que você me ligou tantas vezes? Eu falei: você abriu 30 vagas de auxiliar de logística e uma dessas vagas é minha. O que eu preciso Você fazer chegou afirmando. foi Já. para trabalhar com o senhor aqui, para Sensacional. ter uma camisa dessa. Aham. Ele tá uma camisa bonita, social branca, Leroy Merlin do Brasil. Eu, eu tinha um sonho de ter uma camisa social naquele tempo. Falei: eu preciso bater uma camisa igual a do senhor. Ele falou: rapaz, você é ousado. Você tem vícios? Eu falei: não, não fumo, não bebo. Você mora onde? Eu moro em Ribeirão Pires. Mas é longe de São Caetano. Eu falei: não tem problemas. E eu venho trabalhar aqui. Aí ele falou assim: aqui é uma multinacional. Você tem documentação? Tem documentação sim. Então tá bom. Vou te direcionar pro RH, mas não vou te contratar. Você vai fazer lá o processinho. Se você passar, boa sorte. E aí fiz a provinha. Eu acho que eu errei tudo, mas não, me deram uma dó lá. Eu vou passar isso. Eu acho que eu errei tudo, cara. Eu acho que eu errei tudo. Que Aí idade passa. você tinha nessa época? Ah, tá com 18. Porque o rapaz fez 18. 17 foi Entendi. 18. 17 foi 18. Acho que Acabando 18. de ser contratado. É. Meninão. Maioridade ali. Meninão. E E aí, aí? eu falando que eu passei, certo? Felicidade, cara. Misericórdia. Era R$ 535 o salário. Aí falou que eu passei, cheguei em casa, contei pra minha mãe, felicidade. Ó, minha mãe falando pra todo mundo, meu filho vai trabalhar na multinacional, é a multinacional, né? E o que mais minha família gostou, a cesta básica. Aham. Cara do céu, a cesta básica era gigante. Aham. E eu fazia questão de trazer dentro do trem, aquela cesta básica. Aí eu comecei a ganhar vale transporte, comecei a ganhar cesta básica, salário pagar certinho. O almoço, cara, eu parecia um pedreiro comendo na hora do almoço, né? Comida de verdade. Eu não tinha vergonha, não. Enchia aqueles pratos gigantes. Dava almoço lá. Gigantes. Era o Punhava café dois. da manhã, Eles a colocavam. janta, tudo É. junto. Já tudo junto. Eles colocavam 2 bifes no prato. Cara, bife no prato. Eu comecei, comia. Mas chegou um tempo que eu ficava triste de comer. Porque eu comia, eu falei: será que em casa vai ter? Olha só, cara, será que em casa vai ter? E aí chegou um tempo que eu pedia pro meu gerente se sobrasse comida, se ele deixasse e eu levar para casa. Chamei ele no canto. E aí ele começou a se aproximar de mim. Olha que legal. Ele falou assim: por quê? Aí eu não falei. Fechado? Eu sou aquariano é reservado, né? E eu não falei para ele, fechado. Aí ele começou a pesquisar. Deixa eu pesquisar. Foi no RH, falou para a psicóloga começar a me acompanhar. Porque eu levei esse assunto para ela. Ele viu que eu comia muito, né? Aí ele falou assim: rapaz, você tem talento, você é esforçado, você é auxiliar de logística hoje, mas aqui você pode crescer muito. Qual é o seu sonho? Me falei, eu não tinha sonho, eu queria crescer, mas não tinha sonho. Falei: vamos desenhar seu sonho. Esse cara foi o mentor da minha carreira. Vamos desenhar seu sonho. Ó, você está aqui hoje. Aqui é o cargo máximo na empresa. Você precisa fazer isso aqui para chegar até aqui. Enquanto eu estiver aqui, se você se dedicar, eu posso te ajudar através de você a chegar aqui. Que era operador de empilhadeira, né? Eu falei: ok, eu quero. Aí ele falou assim: então vamos te matricular no Senai. Foi lá, fiz a provinha, passei. Ele foi no Senai de Santander e me matriculou no Senai. Pagou meu curso no Senai. Mas eu ia pagar em hora extra para Leroy. Pagou meu curso. Fiz o curso de operador de empilhadeira. Aí voltei para Leroy. Ele me colocou como ajudante de operador de empilhadeira para treinar. Ele viu você, Cara do eu tô céu. afim, cara. Cara, ali. Hum. Eu falava para todo mundo: sou operador de empilhadeira. Sabe o que eu fazia? Tem um grande amigo meu que ele é falecido, ele me ensinou a ser o melhor operador. Ali eu era o melhor operador de empilhadeira daquela empresa. Porque eu me via assim, com toda humildade. Lá dentro de mim eu já era, né? Só joguei para fora. Criou a visão É. antes de ser. Eu operava a empilhadeira, com todo cuidado. Eu amava baixar aqueles pisos gigantes, carregava os pisos, amarrava, guardava. Fim do turno, passava pretinho na minha empilhadeira, passava. Cara, lindo.
E um dia eu caí na graça de um diretor da Leroy que foi passando lá, eu nunca nem tinha visto, passou, viu a empilhadeira cheia de pretinho, bonita. E veio ralar também, porque aconteceu passar pincel atrás, aí ele falou pro gerente, quem que cuida dessa empilhadeira? Aí o Devanir falou assim, ele sempre fez isso, ele nunca levou o mérito pra ele. Falou, aquele rapaz ali, ó. Aí o diretor, chama ele aqui. Aí chamou ele e me perguntou, por que você faz isso com a empilhadeira? Aí eu olhei, tá bem cuidadinho assim. Aí eu falei, eu honro essa empresa que me deu a oportunidade. Aí sabe o que aconteceu? Uma semana depois me promoveram de novo. Aí eu já era operador líder do departamento. Não sabia nem que era líder. Mas esse diretor me honrou. Uhum. Aí que eu fiz? Honrei mais a empresa dele. Aí eu comecei a cuidar não só da empilhadeira, mas dos caminhões da frota também. Comecei todo dia a passar... Eu mesmo ir lá passar pretinho nos caminhões no final do turno. Os motoristas encostavam, passava pretinho nos caminhões no final do turno, limpava os caminhões por dentro, deixava o checklist todo dentro dos caminhões, deixava tudo um brinco. E esse Devanir falou assim, agora é hora de fazer faculdade. Eu falei, cara, era o sonho, a faculdade, né? Eu vim do menos zero. Sabe o que ele fez? Vamos fazer a Metodista, que é pertinho da Leroy, a gente tem convênio, 10%. Vamos no sábado lá? Eu falei, vamos. E eu, Mas o homem foi teu mentor mesmo. é meu amigo até hoje, eu colava nele. Verdade. Vamos lá, eu fui com ele cara, faculdade Seu pai e Metodista. sua mãe não tinha condição Não, zero, né? de te orientar. Não, não Nem tinha. noção. E aí ele foi comigo na faculdade Metodista, que é uma das mais conceituadas de São Paulo. Eu não tinha nem roupa para entrar nessa faculdade. Ele foi lá, se apresentou como Leroy Merlin e tal, me apresentou lá para a tutora lá. E aí eu fiz uma provinha, eu acho que eu repeti também, mas foi que eu passei. Fiz a provinha para logística. E aí fiz a provinha, falou assim, legal, agora vamos pagar a matrícula. Eu não tinha dinheiro. Ah, foi aí que você Fez? entrou na logística. Ele pagou minha matrícula e nunca cobrou. Pagou minha matrícula. Legal. Aí eu comecei para faculdade. Que bem. É o único filho da família fazendo faculdade em logística e líder de operação de empilhadeira. Ali eu já achava que eu já era realizado da vida. Realizado. Ganhava uma cesta básica gigante, tinha uma profissão, tinha certificado de operador, tinha fazendo faculdade. Cara, não precisa de mais nada. Quando você tem essa sensação é porque você tá grato. Entende? Falei, vou aposentar aqui. Vou aposentar aqui. E aí, olha só que tremendo. Fui para a igreja, fui dar o testemunho lá na frente. Peguei o microfone para dar o testemunho lá na frente. Contei tudo isso aí. Uhum. Pastor Carlinhos, nunca mais o vi, mas se um dia eu ver, vou agradecer ele. Ele veio lá do fundo. E eu tava lá, depois eu contei, eu fui lá pro fundo, sentei, eu sempre gostei de sentar no fundo da igreja, no cantinho. Sou reservado. Ele saiu do púlpito. Igreja, eu sempre gostei de ir pra igreja pentecostal. Ele saiu do púlpito e veio até a mim, falou, levanta você aí. E eu tímido, não, levanta, eu levantei. Abre a mão. Abre a mão e falou assim, Deus está derramando fontes de bênção na sua vida. Você não tem ideia do que Deus está colocando na sua mão. Nem você vai entender. E não é para você entender mesmo. E ele falou assim, olha, quem acredita em profecia, eu acredito, tá? Ele falou assim, eu te vejo descendo em Dubai, você vai cuidar de muitas pessoas, você vai fazer negócios lá, e o que você vai fazer lá, você vai transmitir para cá para abençoar filhos de Deus. Você vai comandar negócios, você vai comandar impérios, mas não é para você, é para o Filho de Deus. Você vai ser um grande líder através das mãos de Deus. Mas cuidado para isso não subir a sua cabeça, porque os dons são emprestados. Uhum. E aquilo, amém. Sabe, o amém vazio, porque, cara, eu nunca me imaginei na minha existência. E passou. Passou. E aí, esse pastor Rodrigo, que é meu amigo, levou a comida, ele me levava a gente para cantar a mocidade em outras igrejas. Eu comecei junto com ele também, tocar a bateria. E eu fui em umas 4, 5 igrejas diferentes durante um ano. E pasmem, das 4 que a gente foi, umas 2, outros pastores vieram chamar também para dar a profecia. E a mesma profecia. Eu te vejo descendo nos Emirados Árabes, fazendo negócios, te vejo comandando empresa. Aí aquilo começou a me arrepiar. Falei assim, cara, como esses caras nunca se falaram, nem se conhecem, esses caras falam exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aí eu comecei a falar, oh, peraí, cara, isso não é... Porque às vezes eu falei, esses caras estão falando alguma coisa para deixar a gente contente. Não, não. E aí eu comecei a me dedicar mais às coisas de Deus. Eu tentando só trabalho, né? Comecei a dedicar às coisas de Deus. E o Devanir, ele foi uma pessoa muito abençoada na minha vida, da Leroy Merlin. Nesse meio tempo, feliz na Leroy, né? Líder, fazendo faculdade.
apareceu uma outra oportunidade na minha vida, no grupo JSL Logística. Operador líder de uma operação específica do grupo Saint-Gobain. Apareceu. Veio a mim, eu sentei com o Devani. Falei, Devani, eu estou sentando com você e eu quero pedir a sua bênção e a sua orientação. Surgiu essa oportunidade aqui, esse é o salário que me ofereceram, essa é a oportunidade, eu estou com você há 3 anos aqui. O que você faria? O que eu esperaria? Não, deixa esse cara ir embora. E eu acredito que eu falaria isso naquele tempo. Que eu cuidava de empilhadeira, cuidava de caminhão, né? Ele pediu para eu ficar sábado, domingo, eu ficava direto. Sabe o que ele falou para mim? Abençoa onde você está e não olha para trás. Vai embora. E nunca para. Aí eu fui na Leroy, doido, nem falei com a minha mãe, nada, pedi demissão, abençoei a casa, fui lá, abracei a menina do RH e fui embora. Fui ser operador de empilhadeira líder no grupo Saint-Gobain, pela empresa terceirizada de logística. Aí ali, Deus começou a apresentar pessoas maravilhosas na minha existência. Cheguei num grupo grande de empresas, como um operador entre quase 5.000 operadores de empilhadeira no grupo. Quando eu vi o tamanho, a felicidade foi gigante. Eu falei, eu estou numa multinacional. Né? Camisa social branca, bonita, do grupo Saint-Gobain. Empilhadeira toda velha, mas eu deixei ela bem novinha, bem arrumadinha, bem cuidada. E ali tinha um gerente. Pasme, né? Ele chama Devair, quase igual Devanir, né? Devair. Pois é. Meu amigo também até hoje. E esse Devair, eu caí na graça dele, ele era pastor da Assembleia, eu caí na graça dele. Ele viu cuidando da empilhadeira, e aí eu comecei a pegar o drive. Como é que eu conseguia potencializar a minha carreira? Cuide do problema dos outros. Sim. Cuide de um problema dos outros. Que se torna seu, você resolve. Eu vou cuidar bem da empilhadeira. Aqui tem mais de 50 empilhadeiras, eu vou cuidar muito bem da minha. Isso é visão de dono, né? Eu vou cuidar, ele vai falar, cara, esse cara é diferencial, vai cuidar das 50. E a minha, cara, passava pretinha, começava a chamar de puxa-saco, é natural na empresa, né? Tá tudo bem. Claro. Eu cuidava muito bem, mas muito bem mesmo. Mandei fazer um tapetinho pra minha, né? A minha ralava o adesivo, mandava trocar o adesivo. Zero. E aí, olha só, esse Devanir muito inteligente, sabe? Articulado. Ele era professor do Senac, é até hoje, do Senai, de logística. E aí eu falei assim, eu vou aprender com ele o que ele sabe. Falei, Devani, me permite eu vir em pós-horário para aprender com você o que você sabe? Ele falou assim, e na hora ele falou assim, com certeza, eu preciso de um apoio, mas eu não te pago. Não tem problema, eu tô aqui para servir. E aí, eu trabalhava das 6 às 2 da tarde. Eu ficava das 2 às 7 da noite lá com ele na sala dele. Fazendo o quê? Sentado só vendo como ele articulava com os clientes. Como a gente tinha uma unidade, um site dentro da planta do cliente, ele tinha uma sala na planta do cliente, os clientes iam na sala dele todo momento. E ali eu aprendi demais. Eu via só ele articulando com os clientes, como é que ele falava, ele servia um café primeiro pro cara. Aí eu comecei a ver, anotava tudo. E ali minha mente fez assim, puf. Sabe o que eu fiz depois de 6 meses? Eu aprendi a mexer no PowerPoint, eu fui lá, peguei uma bicicleta que eu tinha, vendi uma bicicleta, comprei um notebook antigo, comecei a mexer no YouTube como mexer com PowerPoint. Aula grátis, comecei a fazer. Demorou uns 3 meses, aprendi o PowerPoint. Aí eu comecei a pegar tudo que aquela minha empilhadeira deu de custo com o mecânico, os números que ele falava. Eu comecei a fazer, eu tinha os números de faturamento, que eu já trabalhava ali, comecei a fazer quantidade de custo da minha empilhadeira, quantidade de receita. E aí eu comecei a desenhar gráficos, estudando gráfico, para apresentar para o grupo o que eu estava fazendo. Eu tenho até hoje essa apostila. E eu fiz uma apostila, mandei encadernar com português errado e tudo. Mandei encadernar bonito. Falei, Devanir, dá uma olhada para mim. O Devanir falou, quem que fez? Falei, fui eu. Aí, na hora, ele não falou assim, será? Ele falou assim, cara, foi você? Eu falei, foi. Legal. Ó, arruma esse português, tá errado aqui, 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 aqui. Eu não tinha dinheiro para refazer. Não tem problema. Fui lá, dei um jeito, arrumei dinheiro, refiz. Aí ele falou assim, agora tá bonito, tá legal. Olha, de 0 a 10 tá 4, mas dá para chegar no 10. Vamos fazer o seguinte, o senhor Francisco, ele é o CEO do grupo. Eu vou trazê-lo aqui tal dia para uma visita de rotina e vou marcar uma apresentação sua para ele. Você apresentaria? Eu falei, nossa, eu não dormi, cara, na semana. Aí ele marcou, o senhor Francisco foi lá, era um senhor, naquele tempo tinha 87 anos, hoje não está mais entre a gente, mas foi um dos meus mentores. Ele foi lá, simples um senhor, sentou na sala, ofereci o café para ele, e eu esperando o momento e não chegava o momento. E eu tremendo, o Devani falou assim, Sr. Francisco, esse aqui é o Richard, trabalha conosco, é operador de empilhadeira. E o Sr. Francisco amava as empilhadeiras dele.
Já viu a empilhadeira do Richard? O Richard vai buscar. Eu levei lá, linda, cara, linda, linda, limpinha e tal. Mas o Francisco falou assim, essa empilhadeira trabalha? Tá muito bem arrumado o trabalho, esse rapaz cuida bem dela. E meu orímetro da minha máquina é tipo quase 10 mil horas, bem rodada, né? E aí o Francisco falou assim, rapaz, você cuida bem da sua empilhadeira, hein? Legal. Aí o Devanir falou assim, agora apresenta para ele o que você fez. Aí chegou o momento, né? Né? Ali, cara, eu comecei a apresentar slide, não era no computador, era virando a página. Sim. Seu Francisco muito simples, voltava lá, mas como você tirou esse número aqui? Como é que você sabe desse número? Mas como é que você sabe que só seu pneu custa isso aqui? Ele é questionador, sabe? Queria saber de onde... E aí eu, Conteúdo. sem titubear. Isso aqui saiu desse número, desse número. Aí ele passou, tinha uns 80 páginas. Criei página. Aí no final ele falou, ok, tá bonito, colocou ali. Aí acabou o silêncio, né? Acabou. Aí, tá bom, foi embora. E eu fiquei frustrado, né? Frustrado. Foi embora, ele foi embora, eu fiquei frustrado. Falei, caramba, e agora? E eu falei, Devanir, calma, Deixa. calma. Você é novo, rapaz, calma. Vai trabalhando aí, calma. E aí, cara, aí o Devanir chamou pra trabalhar no terceiro turno na semana seguinte, uma semana que um cara saiu de férias. Eu fiquei com vontade de falar não. Eu não vou falar não. De tanta raiva que eu fiquei. Eu falei, eu vou falar não. Ansiedade. Vou falar não, cara. Ansiedade da juventude. Mas o cara tão abençoado. E eu falei sim querendo falar não. Ele percebeu. Ah, tá bom, eu vejo. Mas querendo falar não. E já até pensando em sair do emprego. Eu falei, não quero mais. Coisa, né? Mas tudo bem. E aí, trabalhei à noite. Na outra semana, ele falou assim, ó, terça-feira eu tô indo na Matriz, São Caetano. Era em São Caetano. Tô indo na Matriz. E o seu Francisco falou pra eu levar você lá pra você conhecer a Matriz comigo. Não, aí eu não dormi de novo. Aí ele me deu uma camisa social. Fui lá na Matriz, rodei a Matriz inteira, um mundo de empilhadeira. Mas, cara, eu nunca tive tanta empilhadeira na minha vida. Muita empilhadeira. Mas só cacareco, tudo desmontada. E eu vi aquela minha bem arrumadinha. E eu comecei a ter um monte de ideias, sabe? Entrar assim, viu? Caramba, essa empilhadeira fazer aquilo, fazer esse box, dá pra marcar o chão, não sei o quê. Eu comecei a ter um monte de ideias, olhar assim. Aí o seu Francisco falou assim, vem cá. Chamou a mulher e falou, serve um café pra ele. Serviu um café pra mim. Pessoa maravilhosa. Falou assim, o que você achou daqui? Vai me falando aí o que você vê de oportunidade. Eu comecei a falar o que eu via ali. O que eu via dentro do que eu tava olhando, né? Certo. Uma hora que eu passei ali com ele. E aí, no final dessa uma hora, ele falou assim pro Devanir, Devanir, olha, eu preciso de um assistente para trabalhar comigo aqui. E eu ia mandar o RH abrir uma vaga. Mas eu sei que você vai ficar bravo comigo. Falou pro Devanir. Eu queria esse rapaz trabalhando comigo. Você me permite trabalhar aqui comigo? Na sua frente. Na minha frente, cara. Aí o Devanir falou assim, São Francisco, me dê 30 dias para eu não ficar assim uma pessoa lá, o Devanir é um cara inteligente, né? Claro. Tentou vender o passe. Calma, eu formei ele agora, demorou um ano para eu formar esse rapaz, me dê pelo menos 30 dias para eu conseguir outra pessoa no lugar. Mas o que o senhor pretende com ele? E aí o Francisco começou a falar. Olha, eu vou colocá-lo como assistente de logística para ajudar na oficina, na organização da oficina. Depois vou colocá-lo para conhecer os contratos da empresa e virar um futuro gestor de operações. Aquilo ali me abriu uma mente de uma forma, Nem cara. dormiu. Não, por anos sem Sonho. dormir. Aí Por você ano. tinha o sonho. Cara, era difícil os caras me segurar na oficina, que eu andava que nem um pirulito rodando na oficina, cara. Um caderninho olhando e não sei o quê, e tentando ajudar, e operando empilhadeira, e pintando empilhadeira, e trocando pneu, e passando pretinho em tudo. Todo dia, tudo cheio de pretinho. Até melecava o chão, pra você ter uma ideia. E aí, sem parar, dedicado, sabe? E aí eu passei uns 4 meses na oficina. Aí ele ia pra reunião, me chamava. Richard, para e vem pra reunião comigo. Eu tudo cheio de açúcar, de pretinho. Vem aqui comigo na reunião. E eu vi ele articulando, ele simples articulador, apresentava reunião de resultados. E eu lá no meio, lá, um monte de diretor lá no meio, lá olhando. E eu comecei a pegar o jeito. Olha que escola na prática, sem pagar nada. Eles estão pagando para eu aprender. É, Olha que privilégio. exato. Eu carregava reciclável É só um ponto de vista diferente que muda tudo. na sala, um monte de fundador me ensinando o que eles demoraram talvez uma vida para aprender. Olha que privilégio, né? E eu ali aprendendo, engolindo aquilo com conhecimento. Aí ele falou assim, vamos numa reunião comigo no grupo Arve Meritor do Brasil em Osasco, uma multinacional. Eu vou lá, uma reunião,
Aí eu fui com ele. Aí ele falou, não, vamos pôr uma camisa bonita da empresa. Coloquei uma roupa bonita, passei um gel, fui com ele. Ele sentou, me apresentou como assistente dele. Aí sentou lá 4, 5 diretores do cliente. Lá ele tinha lá 50 empilhados. Ele faturava quase $500 mil por mês, esse cliente. Sentamos lá. E ele começou a falar com o cliente, articular. E ele, não é mesmo, Richard? Fala um pouco aí. Eu, falar o quê? E ali eu comecei a falar, né? Porque essa empilhadeira é muito boa, ela é torre triplex, não sei o que e tal, para sua linha de produção, reduz CO2, nem sabia que era CO2, reduz CO2, reduz não sei o que, e a telemetria você pega a sua sala. A gente estava começando telemetria naquele tempo. Né? Pega a sua sala remotamente, se der um alarme, você pega a sua casa. E aí acabou a reunião, agradeceu, fui embora, felizíssimo, tava dirigindo o carro dele já, feliz da vida. E aí o cliente mandou um e-mail para ele, agradecendo a reunião e agradecendo a mim. Ó, agradeço ao rapaz pelas ideias que ele deu e tal. Aí o polícia falou assim, Richard, esse contrato tá me dando problema. O gerente de lá é um cara muito bom, mas já é um senhor. Ele vai sair de férias. Vai para lá cobrir as férias dele. Como assim? Vai cobrir as férias dele? Aí eu fui 90 dias antes, comecei a ficar com esse gerente do lado dele para cobrir as férias dele. Ele saiu de férias e eu cobri as férias dele. 20 dias ali, dedicando ao máximo, do máximo, do máximo, como se fosse tudo ali muito bem cuidado por mim. Faturamento, hora extra. Eu tava na sala do cliente 4, 5 vezes por dia. Eu tava até incomodando o cara, pra você ter uma ideia. Aí o gerente voltou. Quando o gerente voltou, eu fui lá, agradeci o cliente, me despedi, eu criei um problema. Porque ele pediu pro Sr. Francisco que eu não saísse mais desse contrato, que eu ficasse lá. E aí o Sr. Francisco falou, não, não posso, tal. Com todo cuidado, me tirou dessa operação para não chatear o gerente, muito antigo, e não chatear o cliente. E o Sr. Francisco falou assim, achei a veia do seu negócio. Você é um cara articulador, você é um cara que tem o perfil influente. Aí eu fui entender o que era perfil comportamental, quando eu não sabia. Perfil influente para veia comercial com operações. Aí me promoveu para líder. E aí foi galgando, supervisor, coordenador, gerente, gerente regional, gerente territorial. Quando cheguei a gerente territorial, eu já estava cuidando lá de tipo 3 mil empilhadeiras, quase 1.200 colaboradores, faturamento de uns 8 milhões de reais por mês. E grato. Só que eu não era tão grato, ainda era arrogante. Comecei a crescer. Né? Comecei a crescer. E eu achava que ser feliz, falei isso pro Fábio hoje, era ter coisas. E eu tinha um sonho na minha cabeça quando comecei a crescer. Eu queria comprar um carro. Tinha comprado no meu apartamento, eu queria comprar um carro. Uma BMW X6. Era meu sonho. E eu achava que ali eu ia ser feliz. Eu trabalhei muito. O Sr. Francisco me ajudou muito a chegar. Me ajudou muito. Me deu muito desafio. E eu cheguei, comprei. Um dia que eu cheguei na minha garagem, eu estacionei o carro, fiquei com ele ligado, segurando o volante 1 hora com o carro ligado, olhando pro carro. Um bom cargo, num bom salário, Bom carro. olhando pro carro. E sem acreditar que eu estava segurando o volante desse carro. Nesse momento que eu entendi que aquilo que eu conquistei, eu estava mais vazio por dentro de quando eu não tinha nada, do menos zero. Eu era um isopor vazio por dentro. Eu entendi que o que eu cheguei até ali se acabasse a minha vida não fazia sentido nenhum. Eu era vazio. Eu era só um isopor. E aí eu falei assim, liguei pro Devanir. Devanir, me ajuda, eu não sei o que fazer. Ele falou assim, eu vou te ensinar o que é propósito. O que você gosta de fazer? Trabalhar. Não, isso aí é sua obrigação enquanto ser humano. O que você gosta de fazer? Até descobrir que eu posso te servir. Posso contribuir. Posso transbordar. Ele começou a trabalhar isso comigo. Eu comecei a aprender que tudo aquilo que Deus me levou até ali é para eu levar conhecimento e servir as pessoas. Isso me preencheu de uma forma que eu não sei nem como explicar. No auge da minha carreira, servindo, levando propósito, transbordando, um grande cliente do grupo JSL me fez um convite. Vale Minerador S.A., Grupo MRS Logística, um dos maiores transportadores de trens do Brasil. Falou assim, olha, você é um grande fornecedor meu, me atende super bem, surgiu uma grande vaga aqui e eu quero te convidar. Era para eu assumir toda a operação de trens no Sul e Sudeste.
Comecei lá como se fosse um diretor regional para comandar 1.000 locomotivas, quase 3.000 maquinistas. Nossa. Nunca tinha feito isso na minha vida. Um mega salário. Uau. Aí eu falei, sentei com o seu Francisco. Falei, seu Francisco, tem essa oportunidade. Eu tô aqui. Fiz exatamente o que eu fiz na Leroy. O que o senhor me aconselha? O seu Francisco falou assim, foi muito bom enquanto durou o nosso casamento. Vai embora. Mas não esquece de quem abriu e estendeu as mãos para você. Vem me visitar. E se precisar de empilhadeira, sabe quem você vai alugar. Uau. Eu abençoei aquele homem, dei o abraço dele e fui embora para Vale. Aí a Vale eu aprendi o que é gestão de verdade. Comecei a trabalhar com operação de trens, comecei a falar com o pessoal de outros países, nem sabia nem falar de outros idiomas, não sabia fazendo nada, mas eu tinha problemas enormes. Ali eu me tornei um cara maduro de verdade. Me tornei um cara parrudo, um cara com conhecimento. E aí eu comecei a praticar o quê? A humildade, a gratidão. Conheci pessoas maravilhosas na minha vida. Comecei a ver a escassez de outras pessoas e contribuir de verdade. Quando teve lá o acidente em Brumadinho, Mariana, eu fui lá, fiquei lá meses no meio do barro, tentando contribuir. Perdi lá centenas de equipamentos atolados. E passei lá, cara, ali eu aprendi a ser homem de verdade, Ah, você participou lá Foi. ativamente. ativamente. A Fiquei gente 2 teve meses um- fora da minha casa. Teve um time de SOS que a gente faz ajuda humanitária, foi pra lá. Ali eu servi de Uma história verdade. bem- Servi de verdade. Eu aprendi o que é um homem de verdade servir. Eu comecei a ser mais grato. Até hoje. Bom tempo já na mineradora, ganhando um bom salário, bom cargo. Falei, aqui eu vou aposentar. Aqui eu tô feliz, viajo o Brasil, conheço muito. Olha o ego subindo de novo, né? Tô no bom cargo. Até então que eu quase entrei numa depressão. Porque quando você estagna, cara, a vida é movimento. Você parar, a vida já te puxa para trás. É igual a esteira. Você tem que estar em movimento. Eu comecei a olhar outras coisas da vida muito além do profissional. Eu comecei a olhar as coisas simples, da onde eu vim. Eu sempre gosto de lembrar da minha história, da onde eu vim. Como é que eu cheguei até aqui? E eu não estou falando de trabalho nem salário. Como é que eu cheguei até aqui? Eu comecei a olhar além do 360, coisas que eu não conseguia enxergar. Até então, eu vi que na Vale eu trabalhava tanto que eu não conseguia mais servir fora do trabalho. Não conseguia ir para a igreja. Via pouco minha esposa porque eu viajava muito. Meu telefone 20 horas por dia tocava. Falei, Deus, me abre outra porta. Eu vou perder meu casamento. Vou perder as coisas que o Senhor me conquistou até aqui. Eu não consigo ver meu pai, não consigo ver minha mãe. Não consigo ver meus irmãos. Deus foi me abrir uma porta gigante. Aí eu entrei no segmento de energia que eu estou hoje. Uma grande empresa no Brasil ia fazer uma licitação grande, ia concorrer a uma licitação grande no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, 2016. E era um fornecedor meu. Eu era da Vale, era um fornecedor meu de máquinas. Falou assim, olha, a gente vai fazer um grande projeto, estamos concorrendo e precisa de uma pessoa inteligente igual você para ajudar a desenhar isso. Como assim, cara? Não me ajuda a ajudar a desenhar. Se ganhar, você está dentro do projeto. E aí mostrou o projeto, adorei. Peguei o avião, fui lá no Rio de Janeiro conhecer o Parque Olímpico, conheci aquele negócio todo. Aí eu falei, caramba, cara. E aquilo me atraiu. Cheguei no meu diretor-geral da Vale, falei assim, olha, estou com uma proposta na mesa, não vim para ganhar com você, proposta na mesa, esse é o projeto, esse é o contrato, e se ganhar eu tenho essa oportunidade. Aí ele falou assim, você é maluco trocar a Vale por uma empresa que é fornecedora da Vale? Você sabe quem é a Vale, isso aqui há anos. Como é que você vai trocar isso? E aí ele falou o contrário de todos. Cara, você é louco. Aí sabe o que eu fiz? Abençoei a Vale e fui embora. Agradeci, abençoei ele, meu amigo também até hoje. Ele não tá mais lá também. Fui embora. Fui embora. Fui tocar a operação no Rio de Janeiro. Fui conhecer, comecei a desenhar a licitação dessa operação. Sem nem saber que era gerador de energia, não sabia nada que é isso. Mas a operação, por quê? Porque era a maior operação logística da empresa até ali. E eu era especialista sou especialista em logística. E o grande trabalho ali era logístico, no Rio de Janeiro. Eu comecei a desenhar a operação, custos, fomos para a licitação. Nós mais 2 empresas, uma multinacional e outra brasileira. Você pediu a conta antes de ganhar. Foi antes de ganhar. Nossa. Ganhar.
Aí fomos para a licitação, nós ficamos em segundo lugar. A Greco, que é a maior do mundo, ganhou em primeiro lugar, ficamos em segundo lugar e uma outra empresa em terceiro. E aí eu tinha mastigado os documentos das empresas, que é público, antes da licitação. Mastiguei e vi oportunidades e brechas. Nem advogado eu sou. Comecei a enxergar oportunidade. Falei, se ela ganhar, eu entro com esse recurso, entro com esse recurso. Aí ela ganhou. Aí eu comecei a entrar com os recursos. Ali mesmo, eu e os advogados. Foi presencial. E aí, quando eu fui com... Eu tinha umas 8 cartas na manga. Quando eu comecei a jogar as cartas, o tempo de resposta dele era muito demorado. Deles conseguir comprovar documental. E perderam um prazo. Nós fomos para o primeiro lote. Ganhamos o primeiro lote. Eles foram desclassificados. São meus amigos, né? Até hoje. Falei, cara, como é que você fez aquilo? Eu falei, até hoje eu não sei, mas eu fui criando estratégia ali. E aí nós ganhamos. Quando nós ganhamos, a felicidade foi... Cara, não sei nem como explicar. Cara da comunidade lá, o maior projeto do mundo no Brasil, né? Ganhamos. Falei, e agora? Agora tem que operacionalizar isso. É um projeto gigante, gigante, gigante. E aí eu usei minha experiência. Aí eu montei um CCO dentro do Parque Olímpico, operação logística, abri um bid de transportadoras, contratei 3 transportadoras, montei 2, 3 rotas diferentes, porque a logística é ruim no Rio de Janeiro, é o roubo de cargas, né? Montei, fiz um contato com 2 secretários do Rio de Janeiro, que eles fez contato com a polícia rodoviária para escolta, cara, uma mega operação, e começamos a mobilizar. E a empresa que eu tinha vindo, ela tinha 20 filiais no Brasil, eu tinha que pegar a máquina das 20 filiais e fazer toda uma operação. Foi o faturamento de quase R$1 bi, pra você ter uma ideia. Esse foi o maior projeto da minha carreira até hoje. E aí mobilizamos tudo aquilo. Aí eu comecei a conhecer o que era gerador de fato, né? O que é os equipamentos. Comecei a conhecer o que é quadro de distribuição. Contratei vários fornecedores para fabricar painéis. E eu não sou engenheiro, então eu sou administrador. E formado em logística e administração. E cuidar de um monte de engenheiro. Eu não sou, mas que bênção, né? Eu aprendi com esses engenheiros. E aí fizemos a operação e pasmem, né? Depois você pesquisar lá. Eu fiz em 2 projetos nas Olimpíadas. Eu entreguei 50 MVAs de energia para alimentar a transmissão mundial ao vivo, né? Foi 162 emissoras mundiais transmitidas ao vivo. Então, montei uma mega usina de energia. E no outro lado do parque, todo o restante do parque, eu montei mais 225 MVAs de energia. Quase 275 mega. É muita coisa. É mais 350 máquinas, pra você ter uma ideia, juntas. E ali nós montamos uma sinfonia de orquestra. E eu coloquei tudo isso numa telemetria, numa sala para os clientes verem, que é o Comitê Olímpico. E ali eu consegui cravar meu nome nesse segmento. Fizemos um mega projeto, um mega faturamento. Foi com a Light também, concessionária de energia, que são meus amigos até hoje, no Rio de Janeiro também. E aí fizemos o projeto, aí eu já saí de lá com uma filial, a maior filial da empresa. Já saí de lá comandando a maior filial, que é São Paulo. Hoje a filial é gigantesca lá. Já saí com essa promessa, vai ser diretor-geral dessa filial aqui, quando acabou as Olimpíadas. A empresa teve um valuation gigantesco essa operação e eu voltei realizado, perto da minha casa, uma mega filial, um mega projeto. Falei, eu adorei esse segmento. E lá eu fiquei por muitos anos, de 2016 a 2022 nessa companhia e com muita dificuldade. E ali eu aprendi demais, tudo que eu sei em energia aprendi ali. Aprendi ali. Então eu fiz... Cara, projetos enormes. Fiz o Lollapalooza, fiz o Pan-Americano no Peru, fechei por São Paulo, entreguei lá no Peru, em Lima. Fechei paradas industriais, ia nos clientes. Até então, eu nunca era um cara comercial, sempre fui um cara de operações, cara. Na Vale eu comecei a se tornar um cara comercial, porque um diretor me largou na mão. Ele falou, vou ter que sair de férias, por 10 dias forçado, não tem jeito. E eu preciso ter algumas reuniões comerciais, e não tem outro cara, é você. Você vai lá, se vira assim, cara, é você. E largou, eu fui lá. E aí eu fui para essa reunião, tentar negociar, vender minério para outro concorrente, que era Ferros, outra mineradora. E eu fui, como é que eu vou vender para concorrente? A Vale vendendo para Ferros, minério. Como isso? Mas eu sabia preço de tudo já, né? E eu cheguei, articulei e tal, negociei, falei que o meu minério era melhor, mostrei. Não sabia melhor nada, minério é tudo igual, né? Mas você tal, saí de lá com uma venda grande. Aí o outro diretor de operações falou assim, cara, você tem dom para comercial, você tem talento. Vou falar com o Cândido que você... México. Aí esse diretor voltou e já voltou me promovendo como gerente geral comercial. E aí eu falei assim, achei a veia do negócio. De lá de então, sempre fui um cara comercial. Operações, tá na veia, nunca deixou. Mas o comercial, ele brada em mim.
E aí, no grupo A Geradora do Brasil, eu comecei a tratar comercialmente todos os negócios. Aí eu peguei a filial, faturava, ela gerava tipo 600, 700 pau negativo por mês. Um grupo muito grande, então essa filial dava muito prejuízo. Por ser muito grande, o custo fixo muito alto. Eu comecei a trabalhar, entrar em mercados estratégicos que ela não estava. Como? Não me pergunte, sabe? Lembra? Senhor, me dê a sabedoria de Salomão? Vinha na cabeça. Eu vou entrar naquela concessionária, eu vou bater na porta daquele cliente, eu vou levar essa solução. Comecei a desenhar uma esteira de produtos que nem existia. Comecei a desenhar uns Frankenstein lá. Batia na porta do cliente, vem fazer um teste. Aí eu montava as usinas lá, não rodava, e outro rodava. Voltava para casa, desenhava, voltava de novo, e começou a dar certo. Comecei a entrar no agronegócio, comecei a entrar em concessionária de energia, comecei a montar stand-by em data center, comecei a levar para matriz. Foi difícil vender mais interno do que para o cliente. Olha só. Empresa muito grande. Tinha que convencer. convencer. Porque quando você tem muitas filiais, tem que convencer porque muda o ecossistema da empresa. É. Era mais fácil vender para fora. Mas era bom quando eu conseguia convencer internamente. E olha só, eu fechava fora, depois eu tentava vender internamente, mas atendia primeiro. Gerar faturamento. E a filial começou, depois de 2 anos, começou a virar receita de negativo a positivo. 50 mil de caixa, 100 mil, 200. Aí eu fechei um negócio gigantesco. Fui na Iara do Brasil, na Baixada Santista. Uhum. Ele estava com a fábrica lá, com um início de incêndio, algumas coisas. Eu fui lá, negociei lá, coloquei 84 grupos geradores lá por quase 30 dias. Fui em 4, 5 concorrentes amigos, que viraram amigos. Falei, cara, preciso de 20 máquinas. Como assim? Preciso de 20 máquinas. E fui pegando com os amigos. Eu não tinha tanta máquina na filial. Eu sei que 4 dias mobilizei tudo. Para começar a montar, eu levei para uma matriz. Olha, esse projeto que eu fechei aqui. Aí começaram a me ver diferente. Cara, como é que você pega 84 máquinas do nada e fecha? Que negócio é esse? Como você acha? Como é que você acha esse tipo de negócio? Eu não sei explicar. Até hoje. Como é que eu acho esse tipo de oportunidade? Se tornando interessante para as pessoas. Eu comecei a diferenciar o que era interesseiro e interessante. Eu sou um cara interessante. Eu nunca vou fechar um negócio com você se eu não puder te abençoar. Se eu não puder te fazer nada que você prospere, eu não fecho o negócio. Aí é interesseiro. E eu comecei, então, a ver que eu tinha outros mercados que eu conseguia fazer prosperar. E a empresa começou a crescer muito. Até então, era uma filial de 3 mil metros quadrados. Uhum. Falei assim, cara, se essa é a maior do mercado, a gente tem que ser a maior de São Paulo. Eu comecei a procurar galpão. Aí eu achei um galpão um galpão com área de 25.500 metros quadrados, Guarulhos. Gigante, gigante. Negociei com a mobiliária, negociei tudo, montei um plano de negócio, apresentei para os executivos, para o fundo de investimento. Tem um fundo lá. Falei, fundo, se você montar uma filial desse tamanho, você vai conseguir chegar nesse cliente, nesse cliente, nesse cliente, nesse cliente. Sabe por que você não chega? Porque eu não levo eles lá. Sabe por que eu não levo eles lá? Porque eu tenho vergonha. Uhum. Sua filial é pequena. Como é que você vai mostrar para uma Vale, para uma Ambev quem é você? Uhum. Aí o fundo gostou, montei um plano de receita com esse investimento, o fundo gostou, fechei o negócio. O cara até me perdi dentro da filial. Montei uma mega filial. Inauguração, levei os 10 maiores clientes lá, mega filial. Esses 10 maiores clientes virou 10 maiores negócios enormes. Olha só. Muitos anos na empresa, só tem um problema. A empresa que era um bandista, né? Um bandista de Salvador. Falei, cara, já estava muitos anos na empresa, eu trabalhava quase 15, 18 horas por dia. Falei, cara, eu preciso viver, mas eu tô cansado. Eu comia mal, eu cheguei a 150 quilos, desse tamanho. Só coxinha e Coca-Cola, desse tamanho. E aí, como é que eu emagreci? O médico, minha esposa, não vai no médico, você tá roncando muito dormindo, vai no médico, você acorda do nada. Aí eu fui no médico. Aí o médico fez alguns anos e falou, cara, você tá com isso, aquilo, outro. Emagrece, você não vai muito longe não. Eu tinha minha filha, ele falou assim, você tem filhos? Tenho. Chama Isabela, minha filha, ele falou assim, se você não emagrecer, você não vai subir com sua filha no altar. Nossa, aquilo mexeu. Mexeu. Aí que eu fiz, fui fazer bariátrica, né? Corri, cara, emagreci. Eu tô com 94, eu acho, 93. Você fez bariátrica? Fiz bariátrica, emagreci muito. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Muitos anos na empresa, um bom salário, um bom cargo. Nunca fui um cara de ficar parado. Falei assim, eu preciso algo, eu vou montar a minha empresa. Até aqui eu trabalhei, estagiei, desenhei, vou montar a minha. E ter um nome na minha cabeça, nunca saiu da minha existência, tá aqui. Isso é propósito de Deus, tá aqui dentro. Falei, eu vou montar o meu negócio. Conheço de rental pra caramba, conheço cliente. Fui pedir confirmação de Deus na Bíblia, Deus não confirmou montar ainda. Não confirmou ainda. Não é o momento. Eu sempre fui muito temor a Deus. Não é o momento.
E aí, eu falei assim, eu vou para outro setor. Estou cansado, muitos anos, vou para outro setor. Tá? Muitos eventos grandes, cansativos. E aí um amigo meu me convidou para ser diretor de logística do Ganso Distribuição em Guarulhos. Uma empresa gigantesca. Falou assim, cara, vem assumir minha empresa e tal. Tem 50 anos de mercado. E aquilo mexeu muito com o meu coração. E uma outra empresa chamada Armac, que é gigantesca, me convidou para ser diretor comercial dela também. Falei, e agora? Vou para a Armac, vou para o grupo Toniato Logística, fico onde eu tô há muitos anos. E aí isso mexeu com a minha cabeça. Eu sentei com a minha esposa, né? Falei, eu tenho essas oportunidades. Ela falou assim, qual dessas mexe com o seu propósito? Ela é muito sábia, sabe? Aí eu falei assim, Armac já tem 7 mil colaboradores, você mais um. Grupo Toniato tem 5 mil colaboradores, você mais um. Aonde eu estou? Estou estagnado. Aqui eu não vou virar nem sócio e não vou crescer mais. Já estagnei. E aqui eu falei, senhor, eu vou descansar em você. Abre o melhor para mim. E até então, tá tudo bem na minha mente. Um concorrente e amigo de mercado, se tornou amigo, ele tinha uma empresa, tinha lá 71 equipamentos. Eu fui numa concorrência, ele estava lá, então ele ficou pé da vida comigo, porque ele falou que só eu falava, ele não conseguiu falar nada, perdeu a oportunidade, eu tô lá, preciso impressionar os clientes. E foi 6 concorrentes, e eu estava entre os 6. Então, cada um tinha 5 minutos, em que eu fui gravando. Um falava 2, sobrou 3. Um falava 4, sobrou 1. Aí no final sobrou 20 minutos. Falei pro cliente, ó, posso usar os 20 minutos? Pode. Vou usar o tempo Tava deles. cronograma. E aí que eu fiz? Cara, arrebentei, deu um show, ele não conseguiu falar, falou 30 segundos só, ele ficou com raiva de mim. Aí falou, pô, esse cara tem alguma coisa diferente. Aí ele fez um convite, falou, ó, vem cá. Eu tenho essa empresa até há 13 anos, não consigo crescer mais ela, não sei como fazer. Eu preciso de um administrador nessa empresa. E o meu propósito é servir gente. Administra para mim, vem servir aqui comigo. E aí ele veio para minha casa, eu falei nem que sim, que não, ele veio para minha casa, sentei com a minha esposa e falou assim, você foi visitar a empresa? Não vai visitar. Fui lá, visitei, vi o galpão, não era grande, 70 máquinas, eu estava acostumado com coisas bem grandes, 70 máquinas, 32 pessoas, 700 mil por mês de faturamento. Caramba, não vai sobrar nada no caixa, 700 mil de faturamento, não sobra nada, negativo. Como é que eu vou assumir essa empresa saindo de onde eu estou hoje, zona de conforto? E aí eu fui orar a Deus. E aí sentei com a minha esposa de novo. Aí Deus confirmou aquela empresa. Nossa. É aqui que você vai. É aqui. Não olha para trás, vai embora. De novo, abençoei a empresa que eu estava. Agradeci. Passo para trás. Bem, muito. Isso aí. Eu tinha 1000 O máquinas racional já. não explica. Eu já tinha mais de 1000 máquinas em São Paulo comigo. Excelente. Abençoei a casa. Fiquei 90 dias, pedi para ele trazer uma pessoa para eu treinar. Saí e fui para lá assumir essa empresa. Então era uma empresa com 70 máquinas. Faturamento não conseguia passar daquilo. E aí eu comecei tudo de novo. Olhei os índices péssimos, comecei a trabalhar os índices bancários, até a parte financeira eu me envolvo bem. Comecei a trabalhar todos os índices bancários, fiz inventário de patrimônio para subir na Receita Federal, para melhorar os índices da empresa, para começar a ter credibilidade com bancos. Não, você não tem credibilidade por causa dos índices. Trabalhei 5 meses em cima dos índices, melhorei os índices. Aí eu comecei a chamar os bancos para mostrar um plano, eu montei um plano de negócios, que eu já tinha montado na outra, no mesmo segmento anterior. Montei um plano parrudo. Trouxe para cá e chamei os bancos. Mostrei o meu currículo, como é que eu fiz, de onde eu vim, para falar para onde eu iria. E aí, nenhum banco botou fé, mas botou fé no plano, mas não botou fé onde aquela empresa ia chegar. Apenas um banco falou assim, me mostre a próxima escala daqui 5 anos. Marquei um novo coquetel, sentei com o banco, mostrei, aí o banco acreditou em mim, colocou 2 milhões de reais. Isso não é nada para o segmento, tá? Não é nada. Colocou 2 milhões. O que eu fiz? Liguei para um fabricante de máquina, amigo meu, falei, cara, me subloca tantas máquinas, eu vou começar a pagar aqui 150 dias, não tem dinheiro, 150 dias com a intenção de comprar. Ele é fabricante. Muito amigo, me ajudou nas Olimpíadas, então ele me sublocou aquele monte de máquina com a intenção de compra. Eu subloquei 20 máquinas com a intenção de compra. Para quem tinha 70, 20 máquinas é muita coisa. Peguei essa máquina, coloquei no mercado, comecei a gerar receita, né? Mandei uma carta de intenção de compra, chamei o banco. Falei, banco, vem cá, depois de 2 meses. Olha quanto eu gerei de receita. Aquele dinheiro que você emprestou. Aí o banco viu, falei assim, eu já tenho esse cliente ali na frente. Aí o banco viu, gostou, colocou mais 3 milhões. Aí eu fui lá, aí eu comprei muita máquina, pequena, para dar volume. Comprei muita máquina. Aí eu mudei o nome da empresa. Falei assim, eu mudar o nome da empresa.
Aí mudei o nome, montei para grupo. Uhum. Grupo traz notoriedade. Uhum. Montei para grupo, comecei a soltar na mídia. Aí comecei a conquistar clientes, que eu tenho muito network. Comecei a conquistar clientes e a empresa começou a expandir. Expandir. Sei que com 1 ano e meio que eu estava, estou 3 anos, né? Com 1 ano e meio que eu estava lá, eu já estava com 220 máquinas. 71. O faturamento eu estava lá com 2 milhões e meio só de máquinas. 220 máquinas. 2,8 milhões. E aí tinha uma segunda empresa do grupo que ele queria fechar, né? Era uma EPP, uma empresa que só era só para benefícios de licitação, por ser uma EPP. E aí falei, cara, qual é o seu prazer nessa empresa? Eu queria que fosse uma empresa de média tensão, uma empresa que mexesse com cabine primária. Legal. Mostra o portfólio. Ele não tinha só na cabeça. Eu comecei a desenhar o portfólio todinho. E aí eu conheço muita gente, comecei a convidar amigos para esse sonho dessa empresa. Pessoas que eram do segmento. Falei, vamos montar essa empresa junto, vamos crescer ela. E trouxe 4 pessoas parrudas comigo. Montamos esse sonho para frente. Essa empresa fatura mais que a outra, pra você ter uma ideia. 1 ano e meio que ela está existente de fato. E aí começamos a trabalhar em clientes gigantescos de manutenção de cabine primária, tudo que envolve média tensão, fabricação de painéis. Nós conquistamos um contrato gigantesco semana passada, o maior da existência da empresa até hoje, gigantesco. E essa empresa começou a faturar, a crescer. Hoje ela está com, já, sei lá, 60 pessoas. Começou só eu, um sonho, e ele, uma expectativa. Fatura muito. E a segunda empresa que eu comecei a administrar, né? Aí eu comecei a montar filiais. Falei, bom, eu conheço 20 estados do Brasil, dos 27 da empresa que vem. Eu sei qual fatura mais e qual segmento é mais forte. Então eu comecei a montar empresa X agronegócio, empresa X minério, empresa X Pará, empresa X, que tem um nome específico, empresa X Rio de Janeiro. Comecei a abrir filiais nessa empresa através de quê? Dinheiro bancário, com carência de 6 meses, só pagando só os juros, para começar a gerar receita. E comecei a abrir filiais. Subiu o valuation, né? E aí montei um grupo de 7 empresas, uma hold de 7 empresas. Formei a hold, formei um conselho administrativo com mais 3 diretores, trouxe diretores no mercado, formei o conselho e eu fiquei como vice-presidente geral. Montei mais 6, vários diretores e gerentes e começamos ali então a formar um grupo de negócios, né? E ali comecei a entrar em negócios enormes, enormes. O faturamento nosso foi para cima de quase 139 milhões de reais no ano passado, e esse ano projetando 210, né? Esse ano aqui. E quando eu assumi, pasmem, fechou o ano com 19 milhões, nem 19, bem menos. Quando eu assumi, a principal fechou com quase 9 milhões, 8 milhões e pouquinho, e ela mais a outra fechou com quase 19. Então a fatura 210, né? Então o que nós temos hoje? Nós temos lá mais de 500 máquinas, 500 equipamentos, uma outra empresa de média tensão, 5 filiais pelo Brasil e crescendo. Richard, vai aposentar lá? Não. Eu estou servindo até a hora que Deus falar. Acabou o seu mandato. Eu sou igual Moisés, mandando, né? Acabou o seu mandato. Abençoa e vai. Eu não sou apegado a nenhum lugar. Eu vou onde Deus fala. E ali eu já falei com ele, é meu amigo. Falei, aqui Deus está findando o meu fim daqui a pouco. Aqui. Então, aqui já está desenhado na minha mente, né? Eu falei que quando chegar a 600 máquinas com ele, nós temos já 140 colaboradores, uma folha de pagamento bem alta, abençoando gente demais, cara. Benção. Abençoando gente demais. E ele tá triste, não tá triste, falou, cara, tá chegando a 600 já, então vamos sentar, vamos... Cara, mas assim, é propósito. Quando você conhece o que é propósito, siga ele. Não desvie do propósito. É E isso. taca na minha cabeça o nome do meu negócio. Tá aqui dentro. Isso. Deus queima dentro de mim. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Da onde Deus me trouxe? Cara, eu não sou ninguém, não sou melhor que ninguém. Mas se Deus me trouxe até aqui é para transbordo. Boa. Deus buscou eu lá na comunidade, pincelou na comunidade e falou assim, eu vou te levar a locais para você falar do meu nome. Tem gente que quando chega em posições que não quer dizer nada, ele esquece de Deus e só o ego sobe. Eu falo para Deus, se for para o Senhor me levar a lugares gigantes onde o meu ego fale mais alto, nunca me deixe chegar lá. Que a sua palavra chegue à minha frente, que o seu comando chegue à minha frente, que o Senhor esteja à minha frente, que o comando do Senhor faça da minha existência nesse plano material para servi-lo.
Então eu estou aqui servi-lo. Por isso que eu falo, quem eu sou e como estou. Hoje eu só estou. Quem eu sou, Richard, esposo da Patrícia, pai da Isabela. Né? Então esse aqui é um pouco da minha história, um pouco do legado que eu espero que quem me veja aí consiga transbordar na sua existência. Acho que é um pouco isso. E é um belo comunicador. Eu Fala, tento. Não, Você vê. fantástico. Richard. Fantástico, cara. Né? E aí? E aí? Demais, né? Forte, né? Pena que acabou o tempo. Pena que acabou o tempo. E eu tentei cortar aqui, hein? Né? Tentei cortar aqui. Não, Né? mas Imagino. Olha, fantástico. uma história de superação, É. uma história de transformação, de fé, né? E inspiradora, acima de tudo. E a gente percebe, né, Fábio? Tantas pessoas estão sentando, né? Você tá falando aqui, É. mais de 15 pessoas aí. Que a gente perdeu as contas até o 19, o 20º episódio. Mas em cada um a gente aprende aqui, né, Fábio? E ver Nossa. como que o trabalho... Eu tava lá em São Paulo, lá, e vendo o Flávio Augusto, o pessoal lá da Trinca lá. Eu faço parte de uma rede que chama Gerando Falcões. E eles têm lá uma rede de ONGs Uhum. e trabalha a formação desses líderes para melhorar o atendimento, a gestão, os processos, para aumentar o impacto do atendimento. E eles deram essa capacitação nossa para participar da Trinca lá. Flávio Augusto, Jorge Nossa, Jota, eu o vi, Caio, cara. né? E, Só conteúdo. só conteúdo. E ele fala lá, né? O trabalho tem acho que é o Joel Jota, né? Que fala, o trabalho devolve, né? E a gente vê cada um que senta aqui, né, Fábio, replicando essa história, falando do empenho, falando de servir, falando das oportunidades. E no final servindo as pessoas e crescendo junto. É. Cada um. O Carlos Sete, que veio aqui, contou a história de ajudando a empresa. E assim, a sua história aqui hoje fechando isso, né? E a gente vive um pouco, né? Eu falo que eu saí também do zero e a gente tem uma instituição hoje que tem quase que 96 colaboradores. E a gente chegou agora com o projeto de Lei Rouanet, chegou a mais de 1.000 atendimentos de crianças e jovens de periferias, que é o que você falou, que não teriam espaço como esse, para poder estar aqui experienciando, né, gerando protagonismo, aprendendo música, tendo boas amizades, né? E a gente vê o resultado disso aqui. Mas começou lá, servindo, ajudando, querendo ajudar, querendo fazer. E hoje a gente vê isso aqui. 19 anos a gente vê o resultado desse trabalho. Faturamento bem menor, mas para uma operação de 96 funcionários, você já deve imaginar que O não é propósito barato. não é lucro, né? Propósito não é lucro. E eu vejo Deus me capacitando, quem abandonou a escola na quinta série, e, enfim, e hoje a gente vê aqui, e é isso. Eu acho que é Deus dando oportunidade para a gente Boa. crescer. A sua história é fantástica. Eu acho que nesse processo, quantos amigos, quanta gente você ajudou. E hoje eu consigo ter noção que esses números realmente, a maturidade nos leva, né, a ver que, poxa, a gente fala de milhões, da casa de milhões e tantas, tá numa empresa e tá lá, mas propósito fala mais isso alto. aí. E parabéns Obrigado. pelas suas escolhas e pela pessoa que você é hoje, tá aqui, tá nesse tempo aqui, né, Nossa. poder compartilhar a sua história. Com certeza muitas pessoas vão ouvir e vão se inspirar. Obrigado por estar Meu aqui com a gente. profundo agradecimento a Deus por este É. momento, estar aqui e ouvir essa história, poder gravar isso e difundir. Você também, Richard. E agora, aquele menininho que pegava... Volta lá. Aquele menininho que pegava reciclável. Se você fosse dar um recado para ele hoje, deixa um recadinho aqui nessa câmera. Porque tem muita gente nessa situação ouvindo, que vai ouvir. O que você falaria para ele? Olha só, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? E que o Richard de 10 anos na frente tá falando agora pro Richard atual, né? O que eu falaria para aquele rapazinho, aquele menino lá? Cara, se conecte a pessoas de valores e princípios. Se conecte a pessoas que queiram servir. Principalmente pessoas que têm como princípio a gratidão e a humildade. Com certeza você chega lá e não estou falando de dinheiro. E no final da vida o que fica, o que vale de verdade é a união que Deus faz você chegar, de mentalidade.
é uma junção de sabedoria e conhecimento que não é seu e nunca será, mas você vai prestar conta por isso. Sensacional. Não perda a humildade. Eu conheci esse cara através de negócios. Hum. Esse cara através de negócios. E eu falei pra minha esposa, eu louvo a Deus por estar indo lá ver eles. Parece que eu conheci eles há anos. Tá? E explica isso, não tem explicação. Eu também não quero entender, eu quero só contribuir, eu quero. Né? Então é isso que Deus faz. Vai buscar cada um no estado do Brasil, conecta num único local para servi-lo. Não é verdade? Unipropósito. Se eu visse quem talvez eu me tornaria o homem que eu me tornei hoje, o homem de caráter, valores e princípios, quando eu era um rapazinho, eu ia querer acelerar o tempo, Uhum. né? Para querer servir mais rápido. Uhum. Mas talvez não teria vivido o processo e não teria valorizado esse tempo. Só vive o propósito quem suporta o processo e vive ele. Valorize o processo. Apesar de duro. Verdade? Valorize o processo. Porque nas dificuldades que você passa na sua existência, isso é força para alguém lá no futuro. Então você precisa ter testemunho para contar, para que você tenha notoriedade e credibilidade. Passei isso, foi muito difícil na minha vida, ok. Para aquela pessoa que você nem conheceu ainda, que você vai conhecer lá na frente, você precisou passar por isso para você ajudar a mudar a vida dela. Porque se você não passasse por isso, a pessoa poderia perder a vida dela, porque você foi egoísta e não passar pelo processo. Valorize. Glorifique a Deus pelo processo. Doloroso, mas glorifique a Deus. Que lá na frente vai valer a pena. Lá na frente, quando a gente não tiver mais aqui daqui 70 anos, a gente não vai estar mais aqui, vamos estar com Deus, né? Alguém vai lembrar de você e falar, ó, passou uma pessoa pela terra aqui, não está mais aqui, mas me deixou isso vivo dentro de mim, que vai passar para outro, e vai passar para outro, e vai passar para outro, vai passar para outro. Né? Fonte de águas vivas, você se mantém vivo dentro das pessoas. Maravilha. Verdade? E é isso que eu vejo. Muito obrigado. Encerramos bem. Encerramos aqui mais um episódio, né? Agradecer a todos que chegaram até aqui com a gente, né? Todos que estão assistindo. Conhecer a história fantástica do Richard, que apesar de uma vida simples, de uma família simples, né? Conseguiu vencer, está vencendo, né? Até hoje, lutando, trabalhando bastante. E é isso. Encerramos aí, agradecemos aí todos os ouvintes aí. Valeu. Não esqueça de clicar no sininho aí e seguir aí o nosso canal aí. Agradeço ao Leandro podcast. também, produção. O Alessandro Leandro. está com a gente aqui. E até o próximo. Wisecast. Gratidão.